Olá, seja muito bem-vindo a este canal. A história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Doeg. A história de Doeg, o pastor que matou 85 sacerdotes. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Segundo o livro de Samuel, Doeg era um edomita, criado do rei Saul e o mais poderoso dos seus pastores. Seu nome possivelmente significa ansioso, medroso. Seu nome não é muito citado na Bíblia, porém, nos poucos versículos em que aparece, foi em momentos decisivos na vida de Davi. Ele ficou detido em Nob, cidade dos sacerdotes, e viu Davi conversar com Aimeleque. Por estar detido perante o Senhor em Nob, possivelmente por causa de um voto, de alguma impureza ou de uma suspeita de lepra, Doeg presenciou quando o sumo sacerdote Aimeleque entregou a Davi os pães da proposição e a espada de Golias. O texto bíblico diz: Então veio Davi a Nob, ao sumo sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens sós e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dai-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi disse: Não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado, se ao menos os moços se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: As mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os asos dos moços eram santos, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, edomita, e mais o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do carvalho, eis que está aqui, envolto num pano, detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante, dai-ma. Após este episódio, mais tarde, quando Saul, ao dirigir-se aos seus servos, externou a opinião de que eles conspiravam contra ele, Doeg contou o que vira em Nob. O texto bíblico diz: Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé, pois deste-lhe pão e espada, e consultastes por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, a armar-me ciladas, como se vê neste dia. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados é tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a teu servo, nem toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque morrerá certamente,
tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para remeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens, que vestiam o éfode de linho. Com este episódio fica claro que Doeg, às ordens de Saul, sem hesitação, matou um total de 85 sacerdotes. Após este ato iníquo, Doeg devotou Nob à destruição, matando todos os seus habitantes, tanto jovens como idosos, bem como gado. Também a Nob, cidade destes sacerdotes, passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou a fio da espada. Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. Conforme indicado no cabeçalho do Salmo 52, Davi ainda escreveu a respeito de Doeg. O texto bíblico diz: A tua língua intenta o mal como uma navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que o falar a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Nada mais é dito na Bíblia sobre Doeg. E essa foi a história de Doeg, o pastor que matou 85 sacerdotes.